Antes de tudo, deixa eu me apresentar, me chamo Estela Lustosa. Eu sou assistente social e eu atuo há mais de 18 anos no SUAS e há 12 anos no CRAS. Envolvi diversas formas de atendimento e de abordagem que eu tenho certeza que vai agregar bastante ao seu trabalho, à sua atuação. Então, fica aqui nesse canal, se inscreve. Ativa aí o sininho para você me acompanhar por aqui, porque eu tenho muito a compartilhar com você. Vou te fazer uma pergunta. Quando o seu CRAS faz uma ação em maio, quem decide o tema? É o território ou é o calendário? Porque existe uma diferença enorme entre responder ao que o território precisa e responder ao que o calendário manda fazer. A campanha, ela tem uma lógica própria. Ela existe para criar visibilidade, para mobilizar a opinião pública, para pressionar por mudanças. Ela é importante, mas ela não foi desenhada para ser política pública. Ela foi desenhada para ser um movimento social. A política pública tem outra lógica. Ela precisa ser contínua, sistemática e baseada em diagnóstico. Ela não pode depender de um mês do calendário. Quando a gente confunde as duas coisas, quando a gente trata a campanha como se ela fosse a política pública, a gente cria uma ilusão de proteção. Parece que está acontecendo algo, mas na prática, o que está acontecendo é uma resposta ao calendário, não resposta ao diagnóstico do território. O território, ele não espera o maio para produzir violência. É aqui que chegamos num ponto que é o coração desse vídeo. A diferença entre sensibilizar e prevenir. Sensibilizar é despertar consciência, é fazer com que as pessoas saibam que o problema existe. É importante, é necessário, mas não é suficiente. Você pode sensibilizar uma comunidade inteira sobre violência sexual e no dia seguinte uma criança continuar sendo abusada dentro de casa em silêncio, porque ninguém criou nenhum mecanismo concreto para que ela pudesse falar, para que alguém pudesse identificar, para que houvesse um fluxo de resposta. Prevenção é estrutura, é o serviço de convivência ao longo do ano, vai construindo com aquela criança a noção de que o corpo dela tem valor, que ela pode dizer não, que existe um adulto de confiança para que ela possa recorrer. Prevenção é o PAIF que acompanha aquela família sistematicamente e consegue perceber antes da crise que os vínculos estão se rompendo, que há um isolamento e que há fatores de risco se acumulando. Sensibilização, o que acontece no evento. Prevenção acontece numa relação. E relação leva tempo, leva continuidade, leva presença. Por isso que o CRAS não pode ser só um equipamento de campanha. Ele precisa ser um equipamento de vínculo. E vínculo não se constrói em maio, se constrói todos os dias. E aqui nós temos um risco de efeito vitrine. E eu preciso falar sobre ele com cuidado, porque às vezes o que o CRAS desenvolve entra nessa linha do efeito vitrine, não por má fé, mas porque muitos profissionais eles desconhecem o que é prevenção mesmo dentro da política pública e às vezes acaba confundindo as campanhas como a única forma de prevenção dentro do equipamento, dentro do CRAS, dentro do PAIF, dentro do serviço de convivência. O efeito vitrine ele acontece quando a ação existe mais para ser vista do que para proteger. Quando o critério de sucesso é quantas fotos foram tiradas, quantas pessoas compareceram à ação, se a secretaria ficou ou não satisfeita, e não se a criança ficou mais segura depois daquilo. E isso não é má fé. Na maioria das vezes é pressão institucional, é falta de tempo, é equipe reduzida, é gestor que quer resultado visível, mas o efeito é o mesmo. A energia da equipe vai toda para montar a ação e quando ela acaba, nada mudou na rotina do atendimento. Nenhum fluxo foi criado,
Nenhuma família em situação de risco foi identificada, nenhum orientador social foi capacitado para reconhecer sinais de alerta ou para orientar as crianças. A vitrine ficou bonita, mas a criança continua do lado de fora. Sabe aquela frase: as ações do CRAS são proativas, protetivas e preventivas? Vem comigo entender como esses três movimentos transformam o atendimento. A intervenção proativa. Aqui, o CRAS não espera a demanda chegar na mesa. A gente se antecipa ao risco. Na prática, é fazer uma buscativa inteligente, é cruzar os dados do cadastro único com as famílias que não estão conseguindo, por exemplo, cumprir as condicionalidades da saúde, da educação, é ir até o território, identificar quem está em isolamento social antes que este isolamento vire uma violação de direito. Na intervenção protetiva, o foco é fortalecer o que protege o sujeito. A prática é o pai trabalhando a parentalidade, é a realização de grupos onde as famílias entendem que o CRAS ele é uma rede de apoio e não uma ameaça. É o serviço de convivência, né, aquele serviço que é complementar ao PAIF, não realizando apenas atividades lúdicas e de entretenimento, ele se tornando um espaço onde a criança descobre que tem voz e aprende a identificar quem são os seus adultos de referência e aquela pessoa que ele pode confiar. Já na intervenção preventiva, não é dar aula em um único mês ou um único dia do ano para a comunidade, é construir uma cultura de proteção e de autonomia no território. Na prática, por exemplo, usar percursos de atividades dentro do serviço de convivência que desenvolva ali a autonomia corporal, a consciência, né, a percepção de que existe uma rede de proteção, é dar ferramentas para que a criança, para que o adolescente saiba dizer não e para que o adulto do pai saiba identificar sinais de alerta antes que a violência se instale. Trabalhar esses três pilares é o que separa o fazer por fazer da verdadeira intervenção técnica de qualidade. Aproveitando a oportunidade da campanha Maio Laranja, refletir juntamente com vocês sobre aquilo que qualifica o trabalho social com família, para além das campanhas e ações pontuais durante o ano.